Certo, então vamos começar entendendo aqui o que seriam os lipídios, como é que a gente divide, né? Principalmente nesses dois grupos, óleo e gordura, no caso ao contrário, né? Gorduras e óleos. E qual que é a principal diferença entre eles? Está relacionado como eles se apresentam em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, as gorduras elas permanecem sólidas e os óleos permanecem líquidos. Vamos dar um exemplo. Digamos que esteja numa temperatura de 31 graus, que é a temperatura que estava hoje em São Luís. A gordura ela vai permanecer sólida e o óleo vai permanecer líquido, mesmo submetidos a uma mesma temperatura. Essas gorduras e esses óleos eles são compostos principalmente de triacilglicerol, que é um glicerol com 3 ácidos graxos. E de onde é que vem esse triacilglicerol? Da nossa dieta. E aí a gente tem que entender que os ácidos graxos eles são divididos em saturados e em insaturados. Os ácidos graxos saturados, eles possuem ligação simples entre os carbonos. Então, um carbono é ligado a outro carbono através de ligações simples. Já os insaturados, eles possuem ligações duplas. Então, um carbono ligado a outro carbono e aqui aparece uma ligação dupla, beleza? Os saturados, eles possuem um ponto de fusão alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que para esse ácido graxo saturado ficar na forma líquida, precisa de uma temperatura mais elevada. Geralmente, as gorduras são de origem animal. Já os insaturados, eles possuem um ponto de fusão mais baixo, ou seja, para ficarem líquidos, a temperatura é menor. Ainda falando a respeito dos insaturados, eles podem ser monoinsaturados ou poliinsaturados. As gorduras monoinsaturadas, elas possuem uma ligação dupla e as poliinsaturadas, 2 ou mais ligações duplas. Ok, estamos quase chegando na história da gordura trans. As gorduras insaturadas, elas possuem isomeria geométrica diferente. Quais são as que existem, né? Existem as cis e as trans, propriamente dito. Nas cis, as ligações duplas de carbono, entre essas ligações duplas, há um hidrogênio, aliás, há mais de um hidrogênio, né? Só que elas estão do mesmo lado. Então, veja só, essa configuração aqui tem uma dupla entre carbonos e os hidrogênios estão na mesma direção. Então, é uma configuração cis. Quando a gente fala de configuração trans, entre as duplas ligações de carbono, os hidrogênios aparecem em lados opostos, como esse exemplo aqui. Aqui tem uma dupla ligação entre os carbonos, aqui tem um hidrogênio em cima e o outro aqui embaixo. Então, é uma configuração trans. Essa configuração trans, ela aumenta a estabilidade do produto. Por isso que era importante a gente entender primeiro essa questão de gordura e dos óleos, porque foi assim que a gordura hidrogenada, ela surgiu, através de um processo que tinha como objetivo transformar o que era cis em trans. Porque como o trans ele tem uma estabilidade maior, ele não é nem sólido e nem líquido. E esse aumento de estabilidade favorece a indústria alimentícia, porque ela criou um processo chamado de hidrogenação, que tem por objetivo acrescentar hidrogênio em configurações que são cis, né? Então, essa mesma configuração aqui, nesse caso, ó, aqui um carbono, uma dupla entre carbonos, aqui tem um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, e o que que ela faz, esse processo de hidrogenação? Pega ele aqui e adiciona. Então, o que que é cis acabou de virar trans. E qual que é a função dessa gordura? É tornar o alimento mais palatável, mais saboroso, só que infelizmente causa muitos malefícios.